Olá pessoal, eu sou o professor Caio, aqui do meu lado está o professor Gisoldi. Nós viemos hoje aqui conversar com vocês sobre mais algumas avaliações que vocês vão passar aí, que são as segundas fases de alguns vestibulares, até alguns vestibulares nem chamam isso de segunda fase, que é o caso da Unifesp, que nós vamos falar hoje. Ela tem dois sistemas de avaliação, você sabe muito bem, o sistema misto e o sistema unificado pelo SISU. E nesse sistema misto você tem uma segunda data de provas aí, que as pessoas até chamam de segunda fase, mas não é bem uma segunda fase, nós vamos explicar isso agora para vocês. Nós viemos destrinchar esse processo aí com vocês. Já fizemos um vídeo anteriormente sobre a primeira parte dessas provas, que era o Enem, e agora vamos fazer a segunda parte. Então vamos fazer uma recapitulação rápida sobre o sistema misto. O que é esse tal sistema misto mesmo? Vamos lá. A Unifesp, hoje, uma das maiores universidades federais aqui de São Paulo, tem 6 campos espalhados pelo estado de São Paulo. A Unifesp ela tem 2 sistemas de avaliação. Então, a grande maioria dos seus cursos faz o sistema SISU. Um aluno presta a prova do Enem, com a nota que ele obtiver na prova do Enem, lá em janeiro ele vai abrir, vai se inscrever e vai se inscrever lá pelo site do SISU. Ou seja, a única avaliação é o Enem. É o Enem. Há outros cursos, no caso são 6 cursos, né? Então vamos lembrar aí os cursos. É Engenharia Química Integral, Engenharia Química Noturno, Ciências Biológicas Bacharelado, todos no campus Diadema. Ciências Biológicas Modalidade Médica, Fonoaudiologia e Medicina, esses cursos no campus São Paulo. Então esses 6 cursos, além da prova do Enem, o aluno também precisa fazer uma prova feita pela própria Unifesp, né? Quer dizer, é feita pela VUNESP, é a VUNESP que faz essa avaliação para a Unifesp, e aí ele tem uma somatória dos pontos que a gente vai explicar já como é que é essa somatória. Então, os alunos concorrentes a essas carreiras precisam fazer a prova do Enem, mais as provas da Unifesp. Perfeito, muito bem. Da prova para o Enem, para essas provas da Unifesp, existe um corte, existe o aluno saber quanto ele tirou para passar para essa segunda fase? Não. Existe essa relação primeira-segunda fase eliminatória? A gente tem muito costume de ver isso na Unicamp. Os alunos perguntam muito isso para a gente, né? A gente costuma ver na Unicamp, na FUVEST, né, na Unesp também, né? Há uma primeira fase, essa primeira fase ela exclui alguns alunos do sistema de seleção e passa... Não, mas no caso da Unifesp, não. Ela não é uma fase eliminatória. Não, ela é uma fase obrigatória. Obrigatória, somatória. Exatamente. Você tem que fazer as duas provas. Se não fez uma das duas, vai entrar com nota a menos. E essas provas, vamos dizer assim, dessa segunda fase, dessa segunda etapa do simulado, do vestibular, acontece em que época? Agora, vamos lá. Em 2014 ainda, ou lá em janeiro? Não, é agora. Agora em 2014. A prova da Unifesp é uma prova em 2 dias, né? As datas estão aí, né? Dia 11 de dezembro e dia 12 de dezembro. Fique esperto aí que normalmente você está acostumado a fazer prova no final de semana. Essa prova é durante a semana, é uma quinta e uma sexta-feira, né? Então, é uma prova que vai acontecer em locais que vão ser divulgados a partir do dia 24 de novembro. Então já fica de olho aí que os locais hoje eles não sabem onde vão fazer prova. Ainda não, né? Mas para localizar para ver o seu local de prova, entra no site ou vestibular.unifesp.br, tá marcado aí na telinha para vocês, ou um telefone, deixa eu colar o telefone aqui, 3874-6300. Esse aí é o DISC vestibular da VUNESP, aí que também passam informações sobre o local de prova. Então, recapitulando, 24 local de prova, 11 e 12 os 2 dias de prova. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses 2 dias. Vamos lá. O que são abordadas, quais são as matérias abordadas nesses 2 dias de prova? Todas as matérias chamadas do núcleo comum, aí, todas as matérias do núcleo do ensino médio, mas são divididas, né? O primeiro dia de prova de português, inglês e redação, e prova no segundo dia, chamada prova de conhecimentos gerais, mas aí é conhecimentos específicos. Biologia, matemática, física e química. Ok. Vamos destrinchar um pouquinho também as pontuações, as correções, como funciona, o que vai cair de português lá, né? São 10 questões, 20 questões. Vamos estruturar essas provas. Vamos na estrutura da prova. Então, primeiro dia 11, quinta-feira, prova de português.
30 questões. 30 questões de português, questões múltipla escolha. Não são provas discursivas, não são questões provas de teste. Isso. Perfeito. Língua inglesa, 15 questões. Também múltipla escolha. Também múltipla escolha. E a redação? E uma redação que eles dizem no manual ser uma dissertação. Uma dissertação. Mas, né, sempre aberto. Para as pontuações, cada questão vale 1 ponto. Isso. E a redação? E a redação vai valer 50 pontos. Então são 45 questões, totalizando 45 pontos. Mais a redação 50, nós temos 90 pontos de prova no primeiro dia. 95 pontos, aonde eles pedem para que faça uma regrinha de 3 para converter para a base 100. Para base 100. Segundo dia. Segundo dia é um pouquinho mais complicado, né? Então vamos lá. Biologia, matemática, física e química. 5 questões dissertativas. 5 questões dissertativas de cada. De cada uma das disciplinas. 20 questões dissertativas, então, nesse dia de prova. Muito bem. Cada questão valendo de 0 a 4 pontos. Então, eles passam por um processo de correção 0, 1, 2, 3 ou 4. É o famoso acertou 100%, acertou 75%, 50%, 25%, não acertou nada, 0%. Né? Perfeito, exatamente. Perfeito. De 0 a 4. De 0 a 4, vai totalizar 80 pontos e também fazer a regrinha de 3 para jogar para a base 100. Então, as duas notas são normalizadas para a base 100, para a gente tirar a média final. Exatamente. E a média final, como é que vai ser? Regra aritmética simples, né? Então, nota do Enem, nota da primeira prova, nota da segunda prova, divide por 3. Nota do Enem, vai usar a nota completa do Enem? Parte objetiva da prova do Enem. Então não usamos a nota da redação. Não é usada a prova da redação do Enem. Perfeito. Então média aritmética simples. Enem, mais o primeiro dia, mais o segundo dia, soma tudo dividido por 3. Essa prova do Enem aí vai entrar a parte objetiva sem a incidência do TRI, eles dizem lá. Nota crua. Pontuação crua. Pontuação que você fez no Enem, convertida para a base 100 e soma com todo e divide por 3. Perfeito, perfeito. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida sobre esse esquema das avaliações, tem tudo isso bonitinho, destrinchado no manual, você pode procurar qualquer um de nós da coordenação, manda uma mensagem pra gente aqui na telinha, você consegue conversar com a gente a qualquer instante. Está lá na página 15 do manual. Perfeito. Vamos falar do dia de prova, né? A gente sabe que a chegada, o momento de entrada, fechamento dos portões, tempo mínimo de prova. Eu acho que é legal a gente passar essas informações, né? A prova tem início às 14 horas. 14 horas é o início real de prova. Início real, fecha-se o portão, não entra mais ninguém. Mas eles preveem a abertura dos portões um pouco antes. Meia hora antes. Ou seja, a gente pede para que vocês cheguem sempre uns 40 minutos antes de abrirem os portões. Ou seja, está programado para abrir 1h30 da tarde, é legal que vocês se programem para chegar lá por volta de 12h30. Isso. 12h40, estourando aí, para você ficar à vontade. Para não ter correria. Muito bem. Prova inicia às 2. Qual o tempo de duração dessa prova? 4 horas. 4 horas de prova nos 2 dias? Nos 2 dias, 4 horas de prova. Então veja que é bem espremidinho aí. Por exemplo, o segundo dia, que são 20 questões dissertativas. Fica bem corrido, não pode ficar vacilando muito, não. E aí um dado interessante, o tempo mínimo de prova... 3 horas e meia. Ou seja, você não pode sair da prova antes de 3 horas e meia. O cara quer que você faça a prova inteira, não tem jeito. Perfeito, perfeito. Bacana, porque o pessoal às vezes tinha uma sensação Tem vezes que o tempo mínimo é curto, o pessoal já sai antes, dá uma impressão ruim. Perfeito, perfeito. Saiu antes disso, está eliminado. Eliminado. Tem que entregar a prova e desistir do concurso. Perfeito. Resultados. Vamos lá. Todos os resultados, é importante que você viste no manual, lá na página 16, que tem uma série de datas importantes aí. Mas, dia 26 de janeiro de 2015, sai a primeira chamada. Então, a Unifesp divulga uma lista, provavelmente pelo próprio portal, você vai fazer a conferência se você foi aprovado ou não, e depois desta primeira chamada, que tem datas de matrícula dia 29 e 30 de janeiro, há uma declaração de interesse para continuar no processo seletivo para as próximas chamadas. Essa declaração, 27 de janeiro. Dia 27 de janeiro. Então, dia 26, saiu a lista de convocados da primeira chamada. Você não está nessa lista, tem que entrar no site no dia seguinte, divulgar, né, que você tem interesse, declarar. Continuar nas próximas listas. Isso. E aí as datas estão no manual. Segunda, terceira, quarta, quinta, sétima, até a sétima chamada tem aqui no manual. Todas bonitinhas. Tem que ficar de olho. Muito importante essa discussão sobre declaração de interesse. É uma novidade, ela entrou a partir de uns 2 anos atrás aí, no mundo dos vestibulares. As faculdades criaram esse sistema com a intenção de diminuir o número de listas e chamadas e tal. E isso pega muita gente de surpresa, muita gente desprevenida. Então, cuidado,
com essas datas, dá uma olhadinha no manual com muita atenção, porque às vezes você precisa fazer mais de uma entrada no site, declarar interesse, manifestação de interesse de vagas, matrícula virtual, tem uma série de coisas. No caso Você precisa entrar no site mesmo e declarar que você quer continuar participando das próximas chamadas para você continuar no processo seletivo. Não feita essa declaração de interesse, você está eliminado, você perde a vaga, mesmo tendo pontuação, não declarando interesse, você está eliminado do processo seletivo. No caso da Unifesp aqui, no manual eles colocam 2 declarações de interesse de vaga. 2 declarações de interesse de vaga. Uma em janeiro e uma em fevereiro. Então, uma em janeiro e uma em fevereiro. Janeiro 27, né? E a de fevereiro está marcado aqui dia 20/2. Mas aí, acompanhe pelo manual. Fica mais prático ficar de olho no manual. Lógico. Qualquer dúvida que você tiver, vem procurar o pessoal da coordenação. Lembrando que até o manual está disponível para vocês nas unidades de cursinho, nas unidades do colégio. Fiquem à vontade. É isso aí, Caio. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, insisto, procurem qualquer um da coordenação, da sua unidade, para a gente conversar. Tá bom? Fiquem de olho agora em algumas orientações para o dia da prova. Um abraço, galera. Então agora, pessoal, vamos passar algumas instruções para você aí para o dia anterior e o dia de prova. Professor Cláudio, quais são aí as orientações que a gente poderia deixar para o aluno antes da prova? No dia anterior, o que ele deve fazer? O que é recomendado aí? Algumas recomendações básicas. Uma leitura breve do manual, principalmente na parte que se refere à prova que ele vai fazer no dia seguinte. Verificar o local da prova, tá? Se ele não conhece bem esse local, ir lá fazer uma visita, checar trajeto, tráfego, trânsito, porque no dia da prova é sempre complicado o trânsito nas imediações. Checar documentos, né, já se reservar um dia antes, não deixar para cima da hora, fichinha de inscrição, documento de identidade com foto, tem que ser oficial, certidão de nascimento não serve. Separar o material para a prova, sempre levando duas, 3 canetas, 2, 3 lapiseiras ou lápis, borracha macia, régua, né? Então, estojinho bem caprichado. Não esquecer, tá, de que nesse dia anterior, atividade física, se está acostumado a fazer, faça. Se não está acostumado, não é o dia de fazer. Então é um dia mais tranquilo, nada de estudos, no máximo uma leitura de um jornal, de uma revista aí, né? Então, mas nada de botar matéria nova para estudar, de jeito nenhum. Tá? Atividades bem tranquilas, vá passear, vá ao clube, sei lá, ande um pouquinho, vá ao cinema, a um teatro, tá? Passeie, nada de exageros, nem comida, nem bebida, nem atividades físicas. Né? Ritmo normal, né? Dormir no horário normal, né? Nada de dormir mais cedo, porque vai acabar acordando mais cedo, isso pode gerar até ansiedade excessiva. Né? Para o dia da prova, Claudião? Para o dia da prova, bom, pelo calor que estamos tendo, roupas, vestuário, bem leve, mas tranquilo. Não esqueça de se alimentar bem, tá? Sua prova é muito longa, tá? Então faça uma alimentação em casa reforçada, não exagera na comida, mas de qualidade, não é a quantidade, é a qualidade. E também durante a prova. Não esqueça de levar água, um suco, barras de cereais, chocolate, balas, tá? É preciso manter um nível de glicose bom durante a prova. E esses lanchinhos, eles até ajudam também na hora do break, né? Aquela hora que a gente sempre fala para vocês de dar uma paradinha, né? Para respirar um pouco, para oxigenar um pouco aí. Esse lanchinho, ele é interessante por isso aí, também vai ajudar bastante. Eletrônicos, por favor, nenhum. Todos desligados, nenhum. Todos os manuais exigem isso. Bem, pessoal, agora é ir lá e fazer esta prova que você com certeza está bem preparado. Se houver qualquer ainda problema, tiver alguma dúvida ainda, mesmo na hora, estaremos todos lá, claro, de amarelinho. Vista a sua camisa e vá conosco. Com a nossa amarelinha, uma camiseta igual à sua, estaremos lá para te atender, para conversar, para te deixar com a moral elevada. Tá bom, pessoal? Boa prova. Boa prova para vocês.